Glória a Deus. Quero saudar todos os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, o seu lar. Que seja um domingo abençoado, como está esta manhã, né? Um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Que nesta manhã nós venhamos aprender da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos enriquecer o nosso conhecimento nesta manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida que nos acompanha, né? Aqui no nosso Facebook da igreja. Que Deus possa nesta manhã, né, nos ensinar. Que Deus nesta manhã possa fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém, meus queridos irmãos? Hoje nós estudaremos a lição de número 9. Estamos quase terminando já as lições desse trimestre. Hoje, dia 30 de agosto, o último domingo aqui do mês de agosto, né? Está terminando o mês já, amanhã é o último dia. Nós estudaremos a lição que tem por título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Nós sabemos que a obra de Deus, né? Ela é grandiosa, ela é maravilhosa, mas sempre tem oposição, né? A oposição sempre vai caminhar ao lado da obra de Deus, mas nunca maior que a obra de Deus. Então nós temos aí como título, né, Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. O texto áureo está baseado em Romanos capítulo 8, versículo de número 37, que nos fala assim: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Glórias a Deus. A leitura diária na segunda-feira foi em Efésios capítulo 6, versículo 12 ao 16. A fé, uma arma contra a oposição. Na terça-feira, Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 1. A oração, uma arma contra a oposição. Então, a oração, uma arma contra a oposição. Na quarta-feira, Atos capítulo 4, versículo 23 ao versículo 32, onde fala sobre a união, né? Uma arma contra a oposição. Na quinta-feira, Atos capítulo 2, versículo 37 ao versículo de número 47, onde fala sobre a vigilância, também uma arma contra a oposição. Na sexta-feira, Mateus 25, do 1 ao 13, onde fala que a obra de Deus triunfará. E no sábado, Atos capítulo 5, versículo 34 ao 42, onde fala da grandeza da obra de Deus. Nesta manhã, meus queridos irmãos, falaremos muito sobre a oposição, sobre a obra de Deus. E toda oposição é parte da onde? Do nosso adversário, né? Do nosso principal adversário, que é o Satanás. E Deus não deixa a gente à deriva contra toda a cilada do mal, contra a cilada do nosso adversário. Deus sempre vai nos armar, Deus sempre vai dar para nós a saída. E vendo essa leitura diária, que nós podemos ver já de imediato, né, de princípio, sobre a oposição, como vencer a oposição, como a gente, né, destruir toda a oposição, através do quê? Da fé, da oração, da união e também da vigilância. Se os irmãos, né, depois puderem ler esses versículos, né, em casa com mais tempo, os irmãos vão entender que muitas vezes nós mesmos colocamos obstáculos, né, em nossas vidas. Mas a partir do momento que nós, né, nos revestimos dessas armas poderosas que Deus nos dá, que é a fé, que é a oração, que é a união, que é a vigilância, a gente consegue vencer toda oposição contra nossas vidas e também contra a obra de Deus. Glórias ao Senhor. Vamos também fazer a leitura bíblica em classe. Peço aos irmãos que nos acompanhem, né? Abra vossas Bíblias em Neemias capítulo 4. Nós vamos, aleluia, ler do 8 ao 20 e também em 1 João capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. Neemias capítulo 4 e depois em 1 João
capítulo 4, versículo 4, e também no seu capítulo 5, e também no seu versículo 5. Glórias ao Senhor. Neemias, capítulo 4, versículo 8. E ligaram-se entre si todos, para que virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu templo. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores? E o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro? Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, e com seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e o resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os vossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Agora vamos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém, meus irmãos? Fazemos uma oração neste momento. Meu querido, meu eterno Deus, graças nós te damos nesta manhã de domingo, a qual, Senhor, meu Deus, o Senhor nos proporciona, Senhor, de mais uma vez, Senhor, meu Pai, entrar, Senhor, no teu tabernáculo, Senhor, através desta oração, Senhor, meu Pai, aonde nós chegamos a Ti, Senhor, meu Pai, em súplica, em clamor, Senhor, meu Pai, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado no meio de nós, meu Pai. Nós somos gratos a Ti pela nossa vida, Senhor, meu Deus, pelas Tuas bênçãos sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, Senhor. Gratos nós somos a Ti, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, pela Tua benignidade para conosco, Senhor, nesta manhã, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer ainda, Senhor, meu Pai. Senhor, nesta manhã, Senhor, meu Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, meu Pai, em confiança, sabendo que o Senhor está operando, sabendo, Senhor, que o Senhor está trabalhando, Senhor, e nesta peleja o Senhor está conosco, Senhor, meu Pai. Por isso, nesta manhã, Senhor, venha abençoar nossas vidas, Senhor.
Senhor. Venha abençoar cada um, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor, nesta manhã. Cada um, Senhor, meu Pai, que está em oração nesta manhã, Senhor, meu Pai. Aquele que, Senhor, que está com alguma dor, que está com alguma enfermidade, que em nome de Jesus possa receber a cura, Senhor, meu Deus, sobre esta enfermidade, Senhor. Venha sarar feridas nesta manhã, Senhor. Venha dar ânimo para o teu filho que acordou, que despertou para esta manhã desanimado, Senhor, meu Pai. Venha dar vigor a teus filhos, meu Pai. Ó Senhor Jesus, com o Espírito Santo, Senhor, meu Pai. Venha despertar a vida dos teus filhos nesta manhã, Senhor, meu Pai. Venha dar sabedoria, Senhor. Venha dar discernimento, Senhor, nesta manhã, Senhor, meu Pai. Nos abasteça, Senhor, das coisas celestiais nesta manhã, Senhor, meu Pai. Vai passando pelos hospitais também, Senhor, meu Pai. Aonde tem um enfermo, Senhor. Aonde tem alguém, Senhor, meu Pai, que está notificado, Senhor. Senhor, como enfermidade, Senhor, que não tem regresso, meu Pai. Nesta manhã, Senhor, meu Deus, Tu és o Deus do impossível. Nesta manhã, o Senhor está operando, Senhor, meu Pai. A Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira. E nós cremos nesta palavra, Senhor, que nesta manhã o Senhor está dando ordem aos Seus anjos a nosso respeito, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, abençoa, cura, liberta, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja exaltado nesta manhã, Senhor, meu Pai. Nós clamamos a Ti em favor da Tua amada igreja, Senhor, em favor deste ministério, Senhor, em favor de cada membro da Tua casa, em favor da vida dos Teus filhos, meu Pai. Abençoa grandemente, Senhor. Abre o entendimento, Senhor, meu Pai. Não deixe o mal alastrar, Senhor, meu Pai, os corações, mas deixe o bem, Senhor, meu Pai, operar em cada coração desta manhã, Senhor. É o que eu lhe peço, meu Pai, e lhe agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante desta lição, a qual é maravilhosa sobre as nossas vidas, né? Temos aqui como objetivo geral destacar a medida adotada por Neemias a fim de vencer a oposição e a realização da obra de Deus. Meus irmãos, tomamos Neemias como um grande exemplo de um homem de Deus, um homem de oração, um homem também de grande sabedoria, porque diante da oposição, muitos querem lutar com as suas próprias armas, né, as suas armas humanas, muitos querem lutar com os seus próprios braços, mas nós sabemos, meus irmãos, que essa luta ela é espiritual. Então nós temos como objetivo aqui, geral desta lição, ver qual é a condição, né, qual é a forma que nós devemos lutar para vencer a oposição e também, depois de vencer toda a oposição, nós fazermos esta tão grande, né, grande obra de Deus. No tópico primeiro, a gente vai estar ressaltando, né, que a Bíblia afirma sobre a natureza do ataque espiritual à obra de Deus, né? A Bíblia vai nos mostrar claramente da onde, né, é a natureza que vem atacar espiritualmente a obra de Deus. No tópico 2, a gente vai estar identificando, né, os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Muitos, meus irmãos, têm se deixado, né, o inimigo neutralizar a fé, mas nesta manhã nós vamos ver que temos também meios para nós, né, sairmos dessa parte onde o inimigo tem neutralizado o povo de Deus, através, né, ali da fé. No tópico 3, vamos destacar quais são as armas espirituais, né, Neemias utilizou para vencer a oposição à obra de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor vem falar que, né, em todas as coisas, né, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quando nós depositamos, meus irmãos, toda a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos, né? Falo muito isso aí sobre obstáculo, sobre dificuldade, sobre os gigantes da nossa vida, sobre as tempestades, sobre os vendavais que vêm diante de nós. Mas quando nós depositamos a nossa confiança, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nosso Deus,
nós vemos que aquilo que era tão grande diante da nossa frente, aquele obstáculo que às vezes a gente pensava que a gente não ia vencer, se torna tão pequenininho diante da grandeza do nosso Deus, porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é grandioso em sua obra, Ele é grandioso no seu milagre, nas suas maravilhas. Que nós, nesta manhã, eu não sei qual é o teu desafio, eu não sei qual é o teu obstáculo, eu não sei o que tem te afligido no vosso coração, mas nesta manhã, desde já, vai colocando a grandeza de Deus diante do obstáculo, diante da oposição, diante de tudo, meus irmãos. Deus tem que estar na frente. Nós vemos aqui o exemplo de Neemias, mas nós também vemos o exemplo, de Josué, nós vemos o exemplo, de Davi, vemos o exemplo de grandes homens da Bíblia, meus irmãos, homens que Deus chamou, que Deus usou, que Deus fez, uma grande nação através deles. Mas, meus irmãos, e todos foram vitoriosos. O segredo da nossa vitória é colocar Deus na frente de todas as coisas. Nós vemos aqui que tudo Deus estava na frente. Que Deus possa estar na frente da sua vida desta manhã. Na lição dessa semana, vamos destacar a dura resistência aqui de quem? Dos samaritanos, aqui no tocante da reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias, meus irmãos, ele enfrentou com sabedoria. Aonde tem sabedoria de Deus, uma sabedoria que vem do trono do Senhor, meus irmãos, tem a vitória é certeira, Aqui a oposição daqueles que não queriam ver a obra. Olha só, meus irmãos, Neemias estava ali para fazer a obra de Deus, mas tinha ali a oposição que não queria ver a obra de Deus ir à frente. Nos dias atuais, meus irmãos, nós temos a mesma oposição. Alguns querem que a obra de Deus cresça, que a obra de Deus se multiplique, que a obra de Deus venha a ser próspera, mas tem uns, meus irmãos, que não querem que a obra de Deus cresça, que a obra de Deus, pelo contrário, que a obra de Deus venha, cair, que a obra de Deus venha diminuir, que a obra de Deus venha parar, que a obra de Deus venha retroceder. Mas isso não é a vontade do Pai, isso não é a vontade de Deus. Por isso que Neemias, na hora da dificuldade, na hora da oposição, ele teve total sabedoria de Deus para prosseguir com a obra de Deus, com aqueles que eram contrários a esta obra. Como se não bastasse os problemas externos, Neemias ainda teve a incumbência de incutir ânimo ao povo, ou seja, por mais ali que haveria ali oposição externa, vindo para acabar com a destruição ali dos muros de Jerusalém, Neemias ainda tinha, que levantar o ânimo do povo. Neemias tinha que ir ali abastecer, com as coisas de Deus, com as palavras que Deus dava a ele, o povo, dar ânimo ao povo. A obra de Deus, meus irmãos, por mais ainda que tenha a oposição lá fora, querendo, nos amedrontar, querendo nos afrontar, um grande líder, ele tem que ainda assim incentivar o povo a ter ânimo. Olha, vamos lutar, olha, nós somos vencedores, olha, o que Deus prometeu para nós, Deus vai cumprir em nossas vidas. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Neemias ainda incutia ali o ânimo sobre o povo, levando a trabalhar empenhadamente em prol do quê? Da obra de Deus. Esta obra, meus irmãos, que Deus colocou em nossas mãos, ela é grande. E nós devemos trabalhar, meus irmãos, empenhado em fazer da melhor maneira, da melhor forma a obra de Deus, porque não é uma obra do homem, não é uma obra nossa, mas sim uma obra de Deus. E o que é de Deus tem que ser perfeito, tem que ser agradável, tem que chegar a Deus, em perfeito, vontade dele, em perfeição. Nós então estamos nessa obra para fazer a vontade de Deus. E nos dias atuais, carecemos do quê? De obreiros dedicados, que mesmo sabendo que a batalha é renhida, ou seja, a batalha é difícil, ainda assim não recuam, mas trabalham com esmero para que a obra de Deus seja realizada. Então hoje, nos dias atuais, o que nós mais precisamos é de obreiros dispostos, regaçar a manga e trabalhar em prol da obra, ganhando alma, pregando a palavra de Deus, evangelizando, Isso é o que nós mais precisamos hoje. Hoje, o que mais necessita a igreja é de grandes obreiros que não venham a recuar, mas sim
batalhar, ir à frente desta obra. Que Deus venha nos dar, muita sabedoria, que Deus venha abençoar grandes obreiros, levantar grandes obreiros para esta obra, para que não possam, desanimar, que não possam parar no meio desta caminhada. Quantas pessoas pararam, meus irmãos, Quando a gente vê que a batalha ela começou a ficar mais difícil, muitos estão largando, muitos estão desistindo. Deus não tem prazer nisso, mas Deus se agrada muito naquele que luta. Deus se agrada muito naquele que se reveste da armadura e vai à batalha, e vai à luta. Porque quando nós vamos à luta, por mais que o adversário seja grande, por mais que o adversário seja em maior número, quem está conosco? Quem vai estar conosco? Quem nos ajuda? Maior é o que está conosco, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Lembra-se desse versículo aqui em 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, ou seja, maior é o que nós temos no coração. O que você tem no coração nesta manhã? Você tem Deus no teu coração nesta manhã? Se você tiver Deus, você pode ir muito além do que você, aleluia, tem almejado. Você pode ir muito além do que você tem sonhado. Porque, meus irmãos, o que Deus tem preparado para nós é maravilhoso. O que Deus tem preparado para nós é grandioso. Que nós possamos fazer essa obra, meus irmãos. E a obra, ela é minha, ela é tua. Que nós possamos nos empenhar com todo, aleluia, poder que Deus tem nos dado, com toda a sabedoria, com toda a unção que Deus tem nos revestido, para que nós possamos fazer esta obra, a obra de Deus. Então vamos à introdução. Na lição de número 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência da parte dos samaritanos. Então nós estudamos ali na lição de número 7, a respeito da oposição dos samaritanos, que eles se infiltraram para atrapalhar a obra, para parar a obra parou um pouquinho, mas depois retornou novamente, porque o povo de Deus se colocou em oração. Neemias teve sabedoria para trabalhar em prol da obra de Deus. Nessa lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Nós vamos estudar sobre de onde é a natureza da oposição. Também vamos estudar sobre as armas que Deus tem nos dado. Deus tem nos revestido, sim. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos orar e nós oramos muitas vezes errado. Nós ficamos assim: Senhor, me abençoa com isso, Senhor, me abençoa com aquilo. E nós esquecemos de pedir revestimento espiritual. Nas nossas orações nós precisamos de revestimento espiritual. Revestimento espiritual, meus irmãos, é a mesma coisa, esses dias que está friozinho, nós pegarmos um casaco, uma blusa, nós colocarmos e sairmos à noite para vir para o culto, para ir visitar um parente, para se proteger do quê? Do frio. Da mesma forma, meus irmãos, contra toda a cilada do inimigo, contra toda a astuta do inimigo, nós precisamos do quê? Do revestimento de Deus, do revestimento que vem de Deus. Para quê? Para que a gente, da mesma forma que eu falei do casaco, da blusa, para que a gente não venha sentir frio. Ou seja, quem está sem o casaco, sem a blusa, provavelmente vai sentir o frio, mas quem está de blusa, de casaco, vai estar confortado, porque vai estar quente. Da mesma forma, nós precisamos se revestir das armaduras de Deus, para que o inimigo venha diante de nós e nós estejamos cheios do poder, cheios da glória do Senhor. Vamos ver, meus irmãos, da onde é a procedência desse ataque. Sabemos que todo mal, ele tem uma procedência, e o mal, ele procede, a Bíblia vem nos falar da onde é a natureza dessa procedência. Nós vamos falar aqui, A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então a Bíblia vem falar que não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra nossos irmãos que nós temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Portanto, meus queridos irmãos, a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, né? Então a nossa luta é declarada uma luta espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos de demônios, né? Os quais nos atacam desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá. Ele tem sido o nosso adversário. Desde quando Lúcifer quis ser maior que Deus, né? Ele foi expulso do céu e desde então é o nosso adversário. Então nós temos um adversário, sim, temos, né, Satanás e seus anjos, mas a obra de Deus, ela não pode parar. Por mais que tenha aí um adversário querendo parar a obra de Deus, a obra do Senhor é maravilhosa, ela tem de crescer, né? E Satanás tem sido nosso adversário, né? Adversário também de Deus, né? E da sua obra. Então nós vemos aí, meus irmãos, que a adversidade, né? A natureza vem da onde? De Satanás. Então toda a adversidade vem de natureza de Lúcifer, ou seja, de Satanás e de seus anjos, né? Amém? Então vamos aqui ao tópico número 2. Já nós sabemos a natureza da adversidade. A adversidade vem do homem. O homem às vezes pode ser um instrumento, né? Um homem que não dá lugar a Deus, dá lugar, né, a Satanás. Ele é um instrumento humano nas mãos de Satanás, mas a natureza sempre vai ser do nosso adversário, Satanás. Qual é a orientação que a Bíblia dá diante da luta? Então, meus irmãos, diante da luta, nós temos a orientação. Nós não estamos, como eu falei no começo, nós não, de maneira alguma, estamos à deriva, ou seja, estamos sozinhos neste mar. Nós não estamos esquecidos. A Bíblia, ela vem nos orientar como vencer o mal, como lutar. A Bíblia, meus irmãos, ela é um grande manual da nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, esquecemos disso. Muitas vezes eu tenho falado, né, nos cultos, sobre o uso e a prática da Bíblia, da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, tudo o que nós compramos, né, vem no manual, vem ali, né, até um remédio que nós compramos, vem ali, né, o modo de usar, a posologia do remédio, e a gente se preocupa em pegar, ler, né, por mais que o médico receitou lá, você tem que tomar de 8 em 8 horas, 2 comprimidos, 1 comprimido, por mais que o médico receitou ali, o que a gente faz? A gente vai lá, pega lá a receita do remédio, né? Os antigos falam a bula do remédio, né? Mas é a mesma coisa. E a pessoa, nós pegamos, vamos lá ver, né? Qual é o modo de usar, qual é a posologia, né? Ah, tem que tomar isso, é dessa forma mesmo. Da mesma forma, nós compramos ali, né, uma TV, nós compramos ali, né, um eletrodoméstico novo. Às vezes a gente não sabe qual é a função, a gente vai lá e pega lá o manual, né, abrimos lá. Até para montar hoje nós precisamos do manual, né, tem muita coisa que vem desmontada, a gente chega na nossa casa, abre a caixa, tem que pegar o manual, seguir passo a passo. A Bíblia Sagrada, ela nos traz também este manual. O mais interessante é que é o manual da nossa vida. Não é o manual do eletrodoméstico, não é o manual do carro, não é o manual da moto, não é da televisão, do fogão, nada. Mas é o manual da vida. Meus irmãos, e o passo a passo da Bíblia vem nos ensinar que nós teremos o quê? Dificuldade, teremos oposições, teremos batalhas, sim, mas o passo a passo da Bíblia fala que, como diz aqui em Romanos, né, no texto áureo, por mais que nós passamos por dificuldade, por mais que nós passamos por luta, nós somos mais que vencedores. Olha só que manual lindo, que palavra maravilhosa, né?
somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, no momento de aflição, no momento da dificuldade, a gente toma assim a nossa natureza humana para agir. Quando a gente age da nossa natureza humana, o que acontece? As coisas não dão certo. Aos nossos olhos parecem certas, mas nunca vai dar. Mas quando a gente está com dúvida, quando a gente está diante de uma circunstância que a gente pensa que nós vamos perder, diante de uma circunstância que nós vamos achar que nós vamos sair derrotados, ou até mesmo que a gente está desamparado, nós vamos para quê? Para o manual, para a Bíblia, que é o nosso manual da nossa vida. E nós vamos entender que a Bíblia vai nos dar grandes respostas. Ou seja, a Bíblia não é um livro de orientação para a nossa vida. Da mesma forma aqui, meus irmãos, a Bíblia vem orientar que diante da luta, ela nos traz muitas saídas. Ela diz que diante da luta, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomar toda a armadura de Deus. Não é para você pegar seu capacete de salvação, ou a couraça da justiça, ou a espada, ou o escudo. Não, tomai toda a armadura de Deus. Nesta manhã, meus irmãos, nós precisamos buscar um revestimento espiritual. A armadura que Deus tem nos dado, meus irmãos, toda a armadura é para que a gente possa sair vitorioso. Sem a armadura de Deus, nós não vamos conseguir vencer. E a Bíblia vem falando, que quando nós tomamos toda a armadura de Deus, o que a gente vai vencer? A gente vai vencer o dia mal. A gente vai, tendo isso tudo, tendo feito tudo, ficar firme. Então, para que revestir de armadura de Deus? Para resistir o dia mal. Pastor Éder, qual é o dia mal? É o dia de luta. É o dia que você está naquele ponto, meus irmãos, que você quer largar tudo e jogar tudo ao ar. É um dia, meus irmãos, de frustração. É um dia que você pensou que esse dia vai ser maravilhoso, mas aquele dia foi um dia difícil para você. É o dia, meus irmãos, que o inesperado acontece. Esse é o dia mau. Se você tiver revestido de toda a armadura de Deus, você vai ficar o quê? Sobressaindo. Você vai passar, porque Deus vai te dar toda a força para você passar. Por isso que ele fala aqui, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, tendo feito tudo, ficar firme. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 13. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta. Em momento nenhum a Bíblia vai falar só fuja dos problemas, largue os problemas. Mas a Bíblia ela vai orientar a nós, tem de bom ânimo. Jesus ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Então, meus irmãos, quando Cristo ele fala que ele venceu, nós venceremos, é um versículo que mais nos chama a atenção a respeito de ir à frente. Para quê? Para ser um vencedor, você tem que ir à luta. Tudo que você construiu, olha ao seu redor neste momento. Analise tudo ao teu redor neste momento. Você que está na sua casa, você que está no teu emprego, você que está, não sei onde você está neste momento, mas olha ao teu redor. Tudo isso aí foi conquista. Tudo isso aí, foi porque você se tornou um vencedor. Você venceu, na sua vida. Você caminhou segundo a vontade de Deus. Então, tudo que está ao teu lado aí é porque você se tornou um vencedor. Você é mais que vencedor. Eu sou um vencedor. Então, glorifica a Deus por isso, E a Bíblia vem nos aconselhando a não fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Tiago, capítulo 4, versículo 7, meus irmãos, nos dá um exemplo disso lá. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha só o que Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir é o diabo. Tem que bater em retirada
é o inimigo. Resistir, sujeitar-vos a Deus, ou seja, faça a vontade de Deus. Que Deus seja soberano em vossa vida. Pois a Deus, resistir-vos, pois a Deus. Sujeitar-vos, pois a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então nós sabemos que nós não devemos fugir, mas sim, ficar firme, resistir e vencer. Amém? Então vamos ao subtópico de número 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é o quê? É a fé. A arma mais eficaz é a fé nessa luta invisível. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Olha só, meus irmãos, quem crê que Jesus é Filho de Deus? É aquele que tem fé, é aquele que deposita a sua fé. Lá em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nós possamos alimentar a nossa fé, saber que Jesus Cristo é Filho de Deus, crer no nosso Salvador, crer nas suas promessas, crer naquilo que Deus tem falado, que Deus tem orientado a nós fazermos. Então, a Bíblia nos vem nos aconselhar também que quem milita a boa milícia da fé toma posse da vida eterna. Olha só, nós que militamos em prol do reino, do exército de Deus, nós vamos tomar posse do quê? Da vida eterna. Mas através do quê? Da nossa fé. Mas, meus irmãos, chega uma dificuldade, chega uma perseguição, chega uma oposição, o que nós fazemos? Muitas vezes, recuamos. Ou seja, nós estamos militando com fé ou nós estamos militando sem fé? Nós estamos em prol do reino, com toda a nossa fé, com toda a nossa perseverança, ou chega uma dificuldade, chega alguma coisa que vem querer atrapalhar a nossa vida, a obra de Deus, nós recuamos? O que Deus tem colocado em nossas vidas? O trabalho das nossas mãos, meus irmãos, em prol do reino de Deus não é em vão. Essa grande obra, meus irmãos, aleluias, que nós fazemos através do que? Da nossa fé. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar quem? A Deus. Então, se nós estamos fazendo com fé, nós estamos agradando a Deus. Isso é muito importante, Então, vamos lá. Pela fé, experimentemos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Oh, glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 2 e 5. Então, pela fé, nós experimentemos, a operação do Espírito Santo em nossa vida. Então, o Espírito Santo ele vem operar na nossa vida, mas muitos não têm fé, muitos não acreditam, muitos não creem. Aí o que acontece? Não tem a operação. Mas quando a gente dá liberdade ao Espírito Santo, ele trabalhar na nossa vida, ele trabalhar, aleluias, na nossa família, seja qual for a obra a qual o Espírito Santo quer trabalhar, se nós dermos liberdade a ele, meus irmãos, o Senhor vai trabalhar. O Espírito Santo ele trabalha de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Então, jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Não deixe nada abalar a sua fé. Muitas vezes o inimigo ele tem colocado o obstáculo, ele tem colocado ali algo para atrapalhar, algo para abalar a tua fé. Vocês têm, os irmãos que têm fé, creem em Jesus Cristo, não deixe nada abalar. Não deixe aí, a vida financeira, a vida sentimental, nada pode abalar a sua fé, porque nós vivemos pela nossa fé. Amém? Devemos não temer, mas crer somente. Marcos capítulo 5, versículo 38. E não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 2. Então, que nós possamos,
não temer, que nós possamos crer somente. Não dê lugar ao diabo. Nesta manhã, não dê lugar à voz que sussurra do diabo, mas abra seu coração para Deus, para esta palavra. Abra seu coração para Deus, sobre esta lição. Amém, meus queridos irmãos? A síntese do tópico primeiro. A nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido o tópico primeiro dessa lição, a respeito da natureza, da oposição e também os aconselhamentos que a Bíblia Sagrada nos mostra. Vamos, meus irmãos, ao tópico número 2, onde fala: o inimigo procura atingir o quê? A nossa fé. Quando nós falamos, meus irmãos, de uma fé inabalável, ou seja, uma fé que não tem sombra de variação, uma fé não duvidosa, uma fé que não entorta para cá, entorta para lá, é uma fé inabalável. Porque, meus irmãos, o inimigo ele vem, primeiramente, ele vem atingir a nossa fé. Quantas pessoas pararam? Por quê? Eu não tenho mais fé, pastor. Eu estou desacreditado. Pastor, a luta é tão grande, eu estou desanimado. Fiquei muito tempo na igreja, mas Deus não fala, Deus não faz. Irmãos, comece a mudar. Dê, aleluia, lugar ao Espírito Santo. Deixa, pela tua fé, você pode fazer grandes coisas. Grandes proezas você pode fazer pela sua fé. Então o inimigo, ele ataca com várias armas. Vamos estudar algumas armas aqui que o inimigo tem atacado. Atacou a igreja primitiva e também atacou nossos também pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, atacou Davi, atacou de várias maneiras, meus irmãos, e também nos ataca nos dias atuais. Então o inimigo ataca com a arma do quê? Do desprezo. Diziam: que fazem esses fracos judeus? Quantas pessoas, meus irmãos, em vez de chegar na sua vida e falar assim: olha só você é um vencedor, olha você, como você mudou, como você está bem, como você está forte, como você está alicerçado. Irmãos, você vai esperar isso de alguém? É raro alguém chegar em você e falar isso. Mas muitas pessoas vão te desprezar. Muitas pessoas vão chegar em você e vai falar assim: olha, nossa, mas você está tão fraco. Nossa, mas você está, diante dessa luta e você vai perder. Você não tem força. Você é um debilitado. Mas até Jesus Cristo, meus irmãos, desprezado, humilhado entre as nações, mas se tornou um grande vencedor. Por isso que ele fala: eu venci. Até Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi desprezado. Ele teve desprezo. Em todos os seus momentos, meus irmãos, ele foi desprezado, mas ele venceu. Por que Jesus deixou esse grande exemplo? Imagine só, meus irmãos, Jesus, ele chega, aleluia, ali, como o povo judeu estava esperando, como os judeus estavam esperando, um cavalo branco, cheio de roupas de linhos, cheios de ouro, com uma coroa, e fala assim: eu sou o Filho de Deus. Alguém ia desprezar ele? Não. Alguém ia ali maltratar ele? Não. Mas Jesus, ele vem em toda a sua humildade. Jesus, ele vem nessa terra com toda a sua, aleluia, humildade, para mostrar que nós também sofreríamos, nós também seríamos atacados de uma arma do inimigo que ele tem atacado nesses últimos dias, do desprezo. Mas a palavra Paulo fala, meus irmãos, Paulo, ele fala aqui
Quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12. Olha, vai mostrar assim, ó. Quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado e se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou o quê? Israel. Quando, aqui meus irmãos, né, os 10 espias disseram, Deus mandou os 12 espias, né, para soltar a terra. Mas 10, meus irmãos, 10 voltaram falando, né? Olha o que eles falam aqui. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só, Números capítulo 13, versículo 31. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb e Josué. O que eu posso entender nesta manhã, meus irmãos? Quando Deus separa ali 12 espias para espiar a terra, né? 10 voltaram falando assim, não, e aquela terra lá, o povo que está lá, aquela terra lá é cercada, tem grandes muros, e naquela terra tem gigante, e naquela terra lá é difícil. E o povo começou o quê? Se amedrontar. Mas o que Caleb veio? Não, nós vamos vencer. O Senhor pelejará por nós. Olha, aquela terra lá manda leite e mel. Olha, aquela terra lá é boa. Mas o povo não quis dar lugar a 2 homens de Deus. Hoje, meus irmãos, o povo não dá, aleluia, lugar o quê? A palavra de Deus. Hoje, tem muitos querendo mais desistir do que lutar. Muitos, meus irmãos, têm feito igual esses 10 espias aqui. Olha, não vai para lá não. Olha, não faz isso não. Olha, não vai dar certo. Olha, é tão dificultuoso. Ou seja, traz a dificuldade para o meio. Traz a dificuldade para si. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos de Caleb e de Josué. Hoje, a igreja do Senhor precisa disso. De Caleb e Josué, que vai dizer assim, ó, certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, 30. Precisamos de Caleb e Josué para falar isso para o povo, ó. O Senhor é conosco, não os temais. É disso que nós precisamos. Mas muitos, meus irmãos, têm trazido para o outro lado, têm se tornado um dos 10 espias. Não quer ser um Caleb, não quer ser um Josué, mas quer ser um espia, um dos 10 espias. Olha, não vai conseguir, é muito difícil. Meus irmãos, diante de toda a circunstância, né, Deus dá para aquele que crê recebe, aquele que tem fé, goza das bênçãos de Deus. Então, nós possamos, né, pegar o exemplo de Caleb e Josué e falar assim, o Senhor é conosco, não temais. Amém? Vamos ao subtópico número 2, que também fala sobre uma arma do inimigo, né? Nós falamos sobre desprezo, agora nós vamos falar sobre o escárnio, né? Ou seja, a pessoa que sofre zombaria, né? Risos, e a gente sabe que o inimigo, meus irmãos, ele trabalha em todas as áreas. Todas as áreas o inimigo tem trabalhado, principalmente aqui, né, na parte do escárnio, né? Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem o escárnio, né? Ou seja, a zombaria, né? Os risos, são tentados a ficarem desanimados. Meus irmãos, eu lembro certinho, a primeira vez que eu fui para uma cidade e eu tive a oportunidade, né, de solar um louvor. Meus irmãos, que dificuldade foi aquele dia. Eu não esqueço o louvor até hoje, porque eu tentando ali de toda maneira, de toda forma, né, e não saía nada.
porque o pastor Éder teve chamado para anunciar, para pregar, para ensinar, não foi para louvar, não. Eu creio que Deus ainda dará esse dom para mim ainda, né? Eu creio, peço a Deus que Deus dará ainda. Tenho certeza que um dia os irmãos vão ver o pastor Éder louvando a Deus. Mas, meus irmãos, naquele dia eu senti isso, o escárnio, ou seja, a zombaria, por mais ali que os irmãos, né, tivessem não fazendo de mal o coração, mas ali, meus irmãos, eu senti ali fiquei constrangido. A minha vontade foi nunca mais voltar para os ensaios, nunca mais, né, voltar para a igreja. Assim, passou pela minha cabeça, assim, mas, né, estou eu aqui. Deus foi maior na minha vida. Então, hoje, meus irmãos, grandes homens, grandes servos de Deus, né, sofrem o que? O escárnio, e são tentados a ficarem desanimados. Quem que tenta? O inimigo. No momento assim que, às vezes, a pessoa erra no louvor, ou a pessoa erra numa parte, né, do louvor, a pessoa já fica constrangida. Muitos meus irmãos já falam assim, né, antes pega o microfone e já fala assim: meus irmãos, se eu errar, os irmãos me perdoam. Aí, irmãos, cria uma grande expectativa de erro na mente daquele que vai te ouvir, na mente daquele que vai, né, escutar o louvor. Muitos meus irmãos falam assim, né, antes de dizer uma palavra: irmãos, eu não estudei muito bem, né, que Deus possa me abençoar. Irmãos, nós não podemos mostrar a nossa dificuldade, o nosso medo, mas sim, nós enfrentaremos, batalharemos, né? Se alguém tentar te parar, tentar te desanimar, você tem que se tornar um homem, uma mulher desafiadora de si mesmo. Não, estão zombando, estão me afrontando, estão, né, vindo contra mim, ou seja, estão opositando contra aquilo que eu estou fazendo, mas eu estou com Deus, Deus é comigo, eu sou maior. Dessa forma, meus irmãos. Então, se eu tivesse parado, meus irmãos, há 10 anos atrás, naquele ensaio da mocidade, eu não estaria aqui. Mas o que estava comigo era mais forte. O que está comigo é mais forte. E nós podemos dizer que se nós chegamos até aqui, porque Deus tem dado força para nós. Então nós glorificamos a Deus por isso. E olha eu aqui. Amém? Todavia devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram de suportar. Lá em Salmos 35, verso 15 e 16, vamos abrir a nossa Bíblia. Salmos, capítulo 35, glórias a Deus. Versículo 15 e 16. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam, os objetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me e não cessavam, como hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Quem está falando isso? Davi. Então, Davi teve adversidade, meus irmãos, mas olha só Davi, olha só a história de Davi, e como teve, né? Quando Davi ali fala assim: olha, contra esse gigante aí, esse filisteu, né, eu pelejarei contra ele. Irmãos, se os irmãos imaginam um cenário, certo, de riso, de zombaria, Davi, você está maluco, Davi? Você está entregando a sua vida à morte. Mas, meus irmãos, quantas pessoas riram, zombaram, mas a hora que viram a vitória de Davi, meus irmãos, creio que Deus era com Davi. Até o inimigo, diante, né, das batalhas ali de Davi, os inimigos falavam assim, né, uns para os outros: nós estamos no maior número, nós somos maior, o povo de Israel, nós estamos numa maior concentração de homens guerreiros, homens valentes, mas o Deus de Davi é poderoso. O Deus de Davi é poderoso. Olha só, até o inimigo, ele teme e estremece diante do nosso Deus. Amém? Nem mesmo, meus irmãos, Jesus escapou do escárnio. Ou seja, quantas pessoas zombavam de Jesus? Quantas pessoas riam de Jesus?
Até mesmo o Filho de Deus, ele não escapou. Ele disse: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Irmãos, quem vive carnalmente, quem vive, segundo a carne, segundo a vontade da carne, segundo o desejo da carne, tenta escapar do escândalo da cruz. Ou seja, não neguem, não negam a si mesmo, não reconhecem o sacrifício ali na cruz do Calvário. Mas quem vive espiritualmente, irmãos, está a todo momento fazendo menção, está a todo momento sendo grato ao Senhor Jesus Cristo por ter ido lá por nós, naquela cruz do Calvário. Então, meus irmãos, aqui o inimigo ataca com desprezo, o inimigo também ataca com escárnio, o inimigo também chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Ou seja, o inimigo, ele quer mostrar que é grande, que é dificultuoso, que é difícil pela sua grandeza. Então vamos ver aqui a palavra do Senhor aqui em Neemias 4:2. Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas. Olha só, o que o povo, o inimigo estava colocando na cabeça do povo, Da mesma forma, meus irmãos, temos um grande exemplo de Moisés. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa, ou seja, Deus chama Moisés para ir lá no Egito libertar o povo do Egito, que estava sobre, rendidos ali sobre o faraó. Então, o que Moisés, Deus o chamava, ele recusou a ir de imediato. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, olha só como que é a diferença, que Deus iria com ele, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 12, e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas se tornando o quê? Em campinas, ou seja, aquilo que era dificultoso, aquilo que era grandioso se tornou o quê? Em planície, ou seja, as montanhas se tornou o quê? Em campinas. E o profeta Zacarias narrou essa parte aí. Quem faz a obra de Deus é Deus, nós somos instrumento na mão de Deus. Moisés, ele pensou, falou assim: o quê? Eu ir lá resgatar o povo? Vou chegar lá, não vou saber o que falar, vou chegar lá, não vou saber como agir. Aí Moisés fala assim: mas Deus falou que ele iria comigo. Se Deus vai comigo, se Deus vai colocar palavras na minha boca, eu irei. É dessa forma a nossa vida, Quem faz a obra é Deus. Isaías capítulo 26, versículo 12. Mas ele usa o quê? Instrumentos, ainda que esses sejam pequenos e a tarefa seja grande. Ou seja, a tarefa é grande, o inimigo tem falado para você que você não vai vencer, que é grande, que está na tua frente. Mas Deus, ele usa, meus irmãos, os pequenos, em tarefa grande. Em tarefa grande. Deus tem usado a minha, Deus tem usado a tua vida. Então, não deixe o inimigo, colocar na tua vida, diante do teu ministério, diante, da tua vida particular, da tua vida, familiar, obstáculos. A luta é grande, sim, mas também a vitória será grande, em nome de Jesus. O inimigo também, meus irmãos, essa aqui, meus irmãos, é o que tem mais usado. Uma ferramenta que o inimigo tem mais usado, ou seja, uma arma contra nós que o inimigo tem mais usado. O que é? O boato e a mentira. Sabemos, meus irmãos, que o pai da mentira é Satanás. O pai da mentira é o diabo. E nós aprendemos que a natureza da oposição vem da onde? De Satanás. A natureza da oposição vem da onde? Do diabo. Se a natureza da oposição vem do diabo e ele é o pai da mentira, olha para os irmãos verem. Os irmãos estão fazendo uma ligação. A mentira, o boato, é uma arma de Satanás. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias
dizendo que ele planejava constituir-se rei. Olha só aqui que os samaritanos estavam fazendo contra o povo judeu, né? Eles espalhavam calúnia contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Neemias estava para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas Deus tem chamado para fazer a obra, e vem os boatos, vem as mentiras, ou seja, que calúnias, meus irmãos. O que é uma calúnia? Que os irmãos possam entender o que é uma calúnia. É alguém chegar em você e falar assim: olha, o pastor Éder, olha, o irmão fulano de tal, olha, o irmão cicrano de tal, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ele é um caluniador. Irmãos, por mais que às vezes nós precisamos, no momento assim, que às vezes um irmão, uma irmã está em dificuldade, não é muito mais lindo nós chegarmos, né, num irmão, numa família, numa casa, e falar assim: irmãos, vamos orar, porque tem um irmão que está precisando muito de oração. Na palavra de Deus fala que nós somos intercessores nessa terra. Eu intercedo por você, você intercede por mim. Momento nenhum a Bíblia fala assim que nós devemos ser caluniadores. Pelo contrário, quem é caluniador é olha só, irmãos, quem é caluniador é usado por Satanás. Quem é caluniador é instrumento de Satanás. Então, muitos, meus irmãos, têm usado até rede social para caluniar. Nós não fazemos dessa forma. Nós pregamos o quê? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é baseado no quê? No amor. Porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, de uma tal forma, que Ele enviou o seu Filho. Amém? Então, como identificar o caluniador? É aquele que vai falar mal do seu irmão, aquele que vai falar mal do pastor, aquele que vai falar mal do próximo. Então, o caluniador, ele é um instrumento de Satanás. E aquele que faz boato também. Eu ouvi falar que isso, aquilo. Irmãos, isso é boato. O que é boato é ferramenta de Satanás. Porque Deus, o que é verdadeiro, o que é santo, o que é agradável, provém de Deus. Senão a Bíblia fala assim: o que é boato, ouvi falar. Não. O que é verdadeiro, o que é santo, o que é agradável. Então, os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias. E o samaritano falou assim: Neemias vai reinar, Neemias está aqui, ele quer ser o rei, ele quer constituir rei. Mas Neemias estava somente para fazer a obra de Deus. Olha só. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu. Olha só o que Neemias fala: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Olha só. Que Neemias fala: de tudo que dizes, ou seja, tudo que os samaritanos estavam inventando, caluniando, boatando ali, fazendo boatos, nem sei se eles falavam boatando, mas fazendo boatos, era tudo que não procedia. Ou seja, nenhuma coisa sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventou. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 8. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações. Olha o que Jesus falou: vocês vão sofrer acusação, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser castigados. Olha só o que Jesus fala. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se, exultarem e não atentarem para o que fala deles. Jesus orientou o povo que não é para tentar, não atentar. Por quê? Porque aquilo seria uma ferramenta do inimigo que ia abalar a fé. Mas o Senhor falou assim: não atente à calúnia, não atente ao boato. Também, meus irmãos, o inimigo, ele usa uma arma, ou seja, a astúcia. A habilidade de quê? De enganar. Quando nós falamos assim, sobre a astúcia do inimigo, ele tem astúcia é o quê? É uma habilidade que ele tem. A habilidade dele é enganar. Ele é um enganador.
um dos seus significados, enganador. Ele é um enganador. Então ele usa, meus irmãos, da sua astúcia para enganar o povo. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, intentavam fazer mal a Neemias. Olha só o plano de Satanás. Olha a astúcia de Satanás. O samaritano vai lá, convida os judeus para junto congregarem. Mas era para quê? Para fazer mal a Neemias, ou seja, para praticar o mal. Ou seja, a astúcia ali era para enganar o povo, Porém, o que aconteceu? Insistiram na proposta. Não foi uma vez, não foi duas, mas começaram a insistir. Mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Por quê? Olha só o que Neemias faz, meus irmãos. Diante de toda a dificuldade, diante da oposição, o diabo, o nosso adversário, ele vai tentar, com sua astúcia, tentar enganar o povo de Deus. Ele é enganador, o diabo é enganador. Ele quer trazer algo que não é dele, ele quer mostrar algo que não é dele. Mas olha só a resposta que Neemias dá para toda essa dificuldade, para toda essa oposição, para toda essa astúcia, ou seja, para toda essa enganação de Satanás. Neemias fala assim: olha, estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Quando o diabo, quando o inimigo for te afrontar, for com toda a astúcia sobre a tua vida, sobre a tua família, você fala assim para ele: só, estou fazendo uma grande obra de Deus. Faça isso. Você não tem que conversar, desconversar, não. Meus irmãos, o que mais hoje traz uma inimizade para dentro da igreja é as próprias pessoas, às vezes, se ajuntam não para meditar na palavra de Deus, se ajuntam não para orar, não para buscar a Deus, não para interceder, mas se ajuntam, meus irmãos, para fofocar, para trazer mentira, ou seja, para trabalhar no engano de Satanás. Os samaritanos se ajuntavam só: vamos fazer tudo junto, vamos fazer tudo isso junto. Porém, eles estavam com um mau pensamento. Mas Neemias fala assim: olha, estou fazendo uma obra de Deus. Amém? Os inimigos usam como armas as ameaças. Aí ele começa a se tornar o quê? Um ameaçador. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de que espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, irmãos, se ele é astúcio, ele tenta de um lado, ele tenta de outro lado, enganar, ele vai de todas as formas, ele vai migrando, o inimigo, ele vai numa área da tua vida, você fecha a brecha, ele parte para outra. Então aí o inimigo fala assim, eu vou agora, ameaçar. Eu vou ameaçar agora, porque o povo deles é menor que o povo nosso. Aí acontece, o que Neemias vai? Neemias ele vai para a oração. O que Neemias fez? Oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Ou seja, Neemias orou a Deus, depois guarda dia e noite. Meus irmãos, na construção do muro, uma mão levava o tijolo, outra mão levava a espada de proteção. A Bíblia nossa, meus irmãos, a vida nossa é dessa forma. Uma mão nós fazemos a obra de Deus, e na outra nós levamos a espada do Senhor. Olha aqui, trabalhando e guerreando, trabalhando e guerreando, trabalhando e guerreando, guerreando, trabalhando. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Muitos querem falar, quando eu for isso, quando eu for aquilo, eu vou guerrear. Não, a luta é agora, é para agora. Então, nós tomamos exemplo aí, o povo. Neemias, oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles. Ou seja, o guarda ficava lá vigiando. Mas mesmo assim, meus irmãos, para a construção da obra de Deus, levava as pedras, levava o tijolo numa mão e a outra mão ia a espada. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Muitas vezes Deus vai mandar nós atacar, mas muitas vezes Deus vai mandar nós defender.
Nós defendemos. O que hoje nós mais defendemos? Nós precisamos mais tomar, por objetivo, defender a nossa fé em Cristo, defender a nossa vida espiritual, defender a nossa comunhão com Deus, defender a nossa família, defender tudo, meus irmãos. Nós atacamos, mas também defendemos, porque uma das aleluias, das armas que o Senhor nos reveste, está lá em Efésios, que fala, sobre o revestimento das armaduras de Deus. Uma das coisas é o escudo para defender, que é a fé, e também a espada, que é para atacar o inimigo. Então, nós possamos nos revestir dessas armaduras. Vamos, meus irmãos, ao subtópico de número 3, que fala sobre a vitória. Qual é o segredo da vitória? Qual é o segredo da tua vitória nesta manhã? Pastor, eu ando tão desanimado, eu ando tão desamparado, que eu não tenho mais perspectiva de vitória. A minha vida está parada, está estacionada. A minha vida está inerte. A minha vida está desolada. Mas nós temos um escape. Nós temos aqui um mistério, um segredo da vitória. Neemias, ele tinha aqui o segredo da vitória. E qual é o segredo da vitória de Neemias e do povo judeu? Vamos ao subtópico primeiro. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Venceram porque tinha a certeza que estava na vontade de Deus. O segredo da vitória, uma das formas do segredo da vitória. Saber, ter a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus. Não estamos contrariando a vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. É o Deus dos céus, é o nosso Pai que fará nos prosperar. Irmãos, a gente vê aqui que Neemias, ele tinha, aleluias, um foco, uma estabilidade tão grande em Deus, porque ele convenceu o povo a lutar, ele convenceu o povo a não parar, ele convenceu o povo a guerrear, a confiar em Deus, a não dar ouvido ao inimigo. Olha só, se isso, meus irmãos, não tivesse dependência de Deus, nada disso teria acontecido. Mas aqui, meus irmãos, olha só que Neemias disse ao inimigo: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E vai prosperar, e prosperou. Da mesma forma é nas nossas vidas, meus irmãos. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações. Mas pastor, por que as coisas não acontecem na minha casa? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que a minha vida não tem progresso? Por que a minha vida não é próspera? Será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você neste momento está fazendo a vontade de Deus? Ou você está fazendo a tua vontade? Ou a vontade do homem? Ou a vontade de outra? Sei lá. Irmãos, em todo momento, por mais que em certo ponto da nossa vida a gente venha pensar e a gente venha olhar e falar assim: meu Deus, será que é isso que Deus quer mesmo? Será que isso é a vontade de Deus? Mas quero falar nesta manhã, o segredo é deixar Deus trabalhar. O segredo é fazer a vontade do Senhor. E Ele, nós vamos fazer a nossa vontade. Essa certeza nos guarda das precipitações e de falarmos palavras impensadas. Ou seja, quantas vezes nós questionamos a Deus: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, é isso, Deus, é isso. Deus, não é dessa forma que eu pedi, não é dessa maneira. Deus, Ele quer o melhor para nós. Se Ele não quisesse o melhor para nós, Ele não tinha enviado o seu Filho amado. Mas quando a gente vê Deus, por mais ali que o povo ali, vamos ver lá atrás, o
povo estava no deserto, o povo ali na idolatria, o povo ali, né, desfazendo de tudo que Deus estava fazendo. De dia, Deus era a nuvem, a sombra para o povo. De noite, Deus era a coluna de fogo, ou seja, Deus era o calor, era o que aquecia aquele povo. O povo mesmo assim não adorava, o povo mesmo assim não, né, buscava Ele. Pelo contrário, o povo só murmurava, o povo só reclamava. Agora, meus irmãos, temos um Senhor que está à destra do Pai, que intercede por nós todos os dias, e às vezes nós ficamos ainda murmurando. Olha só, a condição do povo lá é a condição que Deus nos dá agora, e nós sempre reclamamos. Deus dá uma coisa, nós queremos mais. Deus dá outra, nós queremos mais. Nós nunca somos, né, estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado. Aí vem o que? Palavras impensadas. Vamos ler Salmos 106, verso 33. Salmo 106, verso de número 33, que fala assim: porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Irmãos, a palavra de Deus vai falar que nós somos casa, que nós somos templo, somos morada do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós profanamos palavras impensadas. Isso entristece o Espírito Santo. Depende da forma, meus irmãos, da maneira que nós falamos, ele até se afasta de nós. E perder a presença do Espírito Santo, meus irmãos, é algo terrível na nossa vida espiritual. Então, podemos assim governar o nosso espírito. Provérbios 16, 33. Que nós possamos cada dia mais governar a nossa vida, o nosso espírito. Amém? Subtópico 2. Os judeus venceram pela oração. Se eles fizessem a vontade de Deus, estavam na vontade de Deus, mas também deveria estar em oração. Neemias era um homem de oração, sem dúvida nenhuma. A gente vê que e orou Neemias, e buscou a face de Deus Neemias, e intercedia Neemias, ou seja, Neemias era um homem de oração. O segredo da vitória. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Neemias 4:4, Neemias 6:14, Neemias 13:29. Irmãos, aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, quer e pode resolvê-la. Deus, Ele quer e também pode resolver a tua situação. Por mais que você analise a tua situação neste momento, nesses segundos, agora, pastor, mas é tão grande, é impossível. Deus, Ele quer, Ele pode resolver. Saiba nisso nessa manhã. É uma palavra profética. Deus, Ele quer e pode resolver. O mesmo Deus que nos exortou a orar, quem que exorta a orar? Deus. Também prometeu nos responder às orações. O mesmo Deus que fala assim, olha, por exemplo, está em Jeremias 33:3, que fala: clama a mim, ou seja, Deus exorta a nós a clamarmos a Ele, a orarmos a Ele. O que Deus fala lá? Versículo bastante conhecido: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Olha só, Ele quer e Ele pode resolver. Ele é o mesmo que exorta a orar e também o mesmo que promete responder a oração. Irmãos, o segredo da vitória está em orar. Você tem orado? Você tem buscado a face do Senhor? Irmãos, tem muitos pastores que não estão lendo a Bíblia. Tem muitos presbíteros que não estão meditando na palavra do Senhor.
Tem muitos diáconos, meus irmãos, diaconisa, que nem sabem qual é a função. Tem muitos cooperadores, meus irmãos, que falam assim: hoje eu vou preparar aqui um versículo, se o pastor der uma oportunidade, eu vou tocar, né, como fala assim o ditado, com a bala na agulha. Irmãos, tem alguns que passam a semana inteira sem pegar na Bíblia. Lembra na Bíblia, né, 15 para 7, hora de ir para o culto. A Bíblia, meus irmãos, tem sido o objeto mais esquecido. A Bíblia é um dos objetos mais esquecidos na nossa vida. Lembra de pegar tudo. Quando, meus irmãos, esse dia eu estava vendo a respeito, né, de meditação da palavra do Senhor, por que o povo está perecendo nesses últimos dias, né, principalmente nesses últimos meses, e a Bíblia já fala, né, que é por falta de conhecimento, e segundo uma pesquisa, quais eram os objetos, né, um pesquisador fez uma pesquisa, quais eram os objetos, né, de suma importância na vida de um cristão. Isso aí foi só para cristão, irmãos. Não é o povo do mundo, não. Não é aquele que não conhece a Deus, não, mas sim aquele que conhece a Deus. E principalmente obreiros. Qual era, assim, uma escalonada de 0, né, de 1 a 10, os objetos de suma importância? De suma importância, meus irmãos. Irmãos, a Bíblia, escuta o que eu estou te dizendo, a Bíblia, ela não entrou. Numa escala de 1 a 10, qual é a tua importância? Os objetos na sua casa de suma importância. Irmãos, saber, meus irmãos, que a décima coisa sobre isso, sabe o que era? O décimo objeto mais importante na vida de um crente era o quê? Uma escova de dente. Olha só o grau que nós estamos vivendo. Olha só a espiritualidade. Sabe o que é o primeiro? Uma coisa, a Bíblia, meus irmãos, ou seja, a lei, a palavra do Senhor, os escritos, o rolo da lei, como Moisés falava, desde, né, mais de 2000 anos atrás, muito mais tempo atrás, desde lá, né, do Pentateuco, temos a Bíblia. O celular vai fazer, acho que se eu não me falo em memória, uns 22 anos ou 20 anos, 2 décadas que nós temos o celular. Mas faz mais de 1 milênio, mais de 2 milênios que nós temos a Bíblia Sagrada. E o celular já tomou o primeiro lugar. Infelizmente, meus irmãos, numa escala de 1 a 10, o objeto desejado, o objeto que o crente, não é o povo do mundo, não ficaria sem o objeto, é o celular. Depois vem a televisão, notebook, computador, tal. A 10ª é a escova de dente, ou seja, lembrou de fazer a higiene bucal dos dentes, mas não lembrou de fazer a higiene mental da mente. A Bíblia nem foi relatada, meus irmãos. E a hora que a gente começa a olhar aqui, meus irmãos, se muitos não buscam nem a Bíblia para ler, vai orar. Se a gente fazer, o que você faz durante o dia? A oração tem que ser a primeira coisa. A oração tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, olha só, irmãos, não sai fora da lição, não. Porque a gente está falando a respeito, né, das coisas de Deus. Isso, meus irmãos, é para às vezes a gente abrir o nosso entendimento. Às vezes a gente abrir que a gente está sendo falho com Deus. Muito falho. Se a gente tivesse, né, assim, em plena comunhão, em perfeição com Deus, com certeza Deus estaria falando a respeito, né, da perfeição, da comunhão. Mas Deus está falando que a gente está sendo falho com Ele. E o povo aqui, meus irmãos, está em oração, né? E a palavra fala: o mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu responder às nações. Devemos também orar, por quê? Então, ali em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, fala assim: orai sem cessar, ou seja, orar sem parar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração.
usando para isso uma parábola lá em Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus deixa o ensino sobre o seu ensinamento, sobre as suas parábolas, sobre os seus sermões. Jesus vem mostrar que nós vamos vencer sim, se nós estivermos em oração, ou seja, em perseverar em orar. Paulo exorta os Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18. Em Colossenses, Paulo fala, escreveu, perseverai em oração. O que é então perseverança em oração? Irmãos, se Paulo, se Jesus, todos estão falando assim, olha, orai sem cessar, olha, perseverar em oração. O que é a perseverança? O que é a perseverança? Hoje nós precisamos perseverar, irmãos. E aqui, meus irmãos, temos 4 exemplos de perseverança em oração. Vamos lá então. Primeiro, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, ou atrapalhe a orar. Encontramos-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina. Nós precisamos autodisciplinar a nossa vida espiritual. Irmãos, nesta quarentena aí, nesse momento que o país, o mundo passa crise, o povo tem de ficar em casa. Quando fica em casa, tem de o quê? A comer mais, a se alimentar mais. Então, o povo está ganhando uns quilinhos a mais. Mas o que acontece? O povo acordou, despertou, Não, vou parar de comer, vou me autodisciplinar. Ou seja, estão autodisciplinando o corpo, mas o espírito. Será que já paramos para pensar, para aí, eu estou perdendo o direcionamento espiritual. Eu estou perdendo a comunhão com Deus. Vou me autodisciplinar, Auto aqui, aleluia, Não disciplinar em não tomar uma santa ceia, em não participar do corpo do sangue do Senhor. Mas nós devemos ter uma autodisciplina. Nós mesmos, assim, olha, eu vou fazer isso em prol de Deus, eu vou fazer isso em prol, de mim mesmo também. Porque, meus irmãos, como eu estava dizendo, a pessoa passa a fazer uma caminhada, passa a fazer um regime, passa a andar de bicicleta, passa a fazer aquilo, mas e espiritualmente? O que a pessoa está fazendo? O que os irmãos estão fazendo? Qual que é a autodisciplina que os irmãos têm que fazer? Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. A Bíblia fala sobre o controle próprio. Precisamos controlar a nossa vida. Ter um tempo para a palavra, ter um tempo para a família, ter um tempo para isso, ter um tempo para diversão, ter um tempo para isso. Tudo, meus irmãos, tem um propósito, tem um tempo. Salomão falou. Qual é o propósito que nós temos com Deus? Qual é o propósito que nós temos, em comunhão com o Senhor? Olha o exemplo aqui, meus irmãos. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos. Olha só, está orando, meus irmãos, o inimigo vai estar ali, na cabeça, querendo tirar o pensamento positivo, querendo tirar, se você está falando com Deus, aí vem aquele negócio, eu tenho um boleto para pagar, tenho aquilo para fazer, eu tenho que responder um negócio no Facebook, tem que ver as curtidinhas lá, eu tenho que fazer aquilo. Vai tirando, meus irmãos, vai atrapalhando o que Deus tem colocado na tua mente, no teu coração. Então, quando Jesus passa ali na aldeia ali, ele entra na casa de Marta e Maria. Mas, meus irmãos, Marta estava fatigada, Marta estava ali com os afazeres, Tá para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas Maria, meus irmãos, Maria, ela vai lá aos pés do Senhor. Não é à toa que o Senhor fala assim: Marta, Marta, por que te afadigas com essas coisas? Maria escolheu fazer a parte boa, a melhor parte está aos meus pés. Um grande exemplo para nós. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Segundo, é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, ou seja, o diabo, ele vem operar dessa forma,
trazer algo que venha impedir a tua oração de chegar aos céus. Nós temos aqui exemplo, meus irmãos, de Daniel. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias. Por que Daniel orou 21 dias? E veio a resposta. Então, ele soube que a resposta demorou um pouquinho, por quê? Porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Abra a vossa Bíblia em Daniel, capítulo 10. Irmãos, muitas vezes nós estamos orando a Deus, orando ao Senhor, e nós precisamos continuar orando. Muitos têm orado, eu vou orar hoje, vou orar amanhã, aí Deus não dá a resposta. Vem o quê? O desânimo. Vem o quê? Vem, Satanás, ele vem, colocar o desânimo, pode parar de orar, que não vai ter resposta. Mas olha só o que Daniel faz, é um grande exemplo para nós, meus irmãos. Daniel capítulo 10, versículo 11 ao 14. Olha só. E me disse, Daniel, homem muito desejado. Quem disse isso para Daniel? Um anjo do Senhor. Está atento às palavras que eu vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado, ou seja, o anjo enviado por Deus. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Daniel está narrando aqui. O anjo do Senhor falando com ele, Daniel tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, ou seja, desde o primeiro dia que Daniel colocou no coração em não se contaminar com as coisas do reino, em não contaminar com o banquete que a Babilônia oferecia, ele propôs em orar, em orar, em buscar a face de Deus. Então, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Olha só, são ouvidas a tua palavra, e vim por causa das tuas palavras. Olha a resposta de Deus. Daniel põe no coração em orar, em humilhar-se perante Deus. Então Deus começa a ouvir Daniel e começa a vir a resposta, aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas, olha só, o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, ou seja, nas regiões celestiais, ou seja, aonde nós oramos, as nossas orações vai chegar ao trono de Deus, mas tem uma região onde, o príncipe deste mundo, ele opera, às vezes ele não deixa chegar. Mas aqui, meus irmãos, o que acontece? A resposta de Deus, o anjo do Senhor que guerreou. O que Deus mandou aqui? Deus mandou Miguel por 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, o arcanjo Miguel, para ajudar-me, ou seja, o anjo que ia trazer ali a resposta de Deus sobre a vida de Daniel, Deus teve que enviar ali Miguel, que é um anjo, para guerrear ali com a sua espada ali de fogo contra todas, contra todas as potestades do ar que estavam operando ali, ou seja, contra o príncipe do reino da Pérsia, que pôs diante do anjo do Senhor, O que aconteceu? Veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para fazer-te entender que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então nós vemos aqui que a resposta foi demorada, mas porque tinha impedimento. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos perseverar em nossas orações. Saiba que Deus está enviando anjo também, Deus está enviando Miguel também para guerrear, para pelejar contra todo o mal sobre a tua vida. E então ele soube a resposta, demorava porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade
na parábola ali da viúva, né? Onde a viúva chega ali diante do juiz iníquo, né? Para quê? Para que o juiz viesse a julgar a sua causa. Mas, meus irmãos, ela foi lá uma vez? Só uma vez? Não, ela persistiu. Até aquele juiz falar assim, poxa, essa mulher está vindo aqui, né? Vou julgar a causa dela. E ela saiu vitoriosa. Jesus lhe mostrou ali naquela parábola. O terceiro é orar até que venha a resposta. Devemos orar até que a resposta chegue, né? Jesus, ele orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Irmãos, 3 vezes Jesus orou sobre a mesma coisa. A gente vê o texto ali, em Mateus capítulo 26, versículo 44, onde fala assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando Jesus chega ali no monte, meus irmãos, ele fala assim: discípulos, fica aqui, que eu vou subir e vou orar. Jesus ele desce, a hora que ele desce, principalmente Pedro, que era um homem que estava ali, por Jesus eu faço isso, por Jesus eu faço aquilo. Estavam o quê? Dormindo. Jesus sobe de novo e ora, e a mesma palavra, a mesma oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, né? Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, vemos o exemplo de Jesus perseverando em oração. Também, meus irmãos, da mesma forma, Paulo orou 3 vezes, até que Deus lhes respondeu. Olha só os exemplos, meus irmãos. Não vem ficando só em Paulo e Jesus, mas lá atrás, Elias orou quantas vezes? 3, 4, 5, 6. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. Está vendo? Talvez você tenha orado uma vez e Deus não tenha te dado a resposta. Vou parar de orar, desisto, acabou. Seu próprio filho, o próprio nosso Salvador, teve que orar 3 vezes. Não é que teve que orar, ele orou 3 vezes. Paulo orou 3 e Elias orou 7 para que chovesse, choveu. E os discípulos perseveravam em oração até que o fogo caiu. Grandes exemplos, meus irmãos. Então, persevere em orar. Ore 1, ore 2, 3, 4, se possível 7 vezes, ou 10. Amém? E o quarto, é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nós ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, ou seja, se nós estamos deitados, se nós estamos de joelhos, se nós estamos trabalhando, se nós estamos, nós estamos orando. O Espírito Santo não preocupa, desde que nós sejamos precavíveis também, acerca da posição do nosso corpo. Isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito nesta manhã. Dá liberdade ao Espírito, meu irmão, minha irmã, para que Deus possa operar. Ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluias! Então, dê liberdade ao Espírito Santo, para que ele possa te levar a uma vida de oração. Nós estamos terminando já, meus irmãos, mas nesta manhã quero clamar em favor da sua vida, para que você dê lugar ao Espírito Santo. Os dias, meus irmãos, são difíceis sim. Talvez hoje não seja um dia mau, talvez hoje não seja um dia que não está indo bem para você, mas talvez hoje seja um dia que você acordou abençoado por Deus, um dia que você está disposto a fazer a obra, fazer a vontade do Senhor. Irmãos, não abra seu coração para o que procede do mal, mas dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, abra teu coração para o Senhor, ore a Ele, converse com Ele. A vitória, meus irmãos, só vem se nós orarmos. A oposição sempre vai ter. A oposição, meus irmãos, ela está de Gênesis e Apocalipse. A oposição, meus irmãos, é do nosso nascimento. A oposição é de quando nós somos gerados até a nossa morte. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que haverá um tempo, ou seja, não somente um tempo, mas haverá uma eternidade que não haverá mais oposição.
E essa eternidade, nós só vamos adentrar essa eternidade, nós só vamos tomar posse da eternidade, se agora, no meio da oposição, nós nos tornarmos homens e mulheres valentes, desafiando a nós mesmos, como eu disse, né? Confiante em nós, confiante em Deus. Dá lugar para o Espírito Santo nesta manhã. Porque a síntese aqui, meus irmãos, do tópico 3 fala assim, ó: Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém, que pelejava por eles. Essa certeza acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse o êxito de sua missão. Nós estamos aqui numa missão. O que vai nos dar a vitória dessa missão? Como que nós vamos triunfar com o êxito dessa missão? Nós somos chamados por Deus, fomos enviados a fazer essa obra. Que nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar semana que vem. Compartilhe, meus irmãos. Compartilhe a palavra de Deus, assim você também estará anunciando as obras do Senhor. Quando a gente fala em compartilhamento, não é para êxito da igreja, mas para que a palavra do Senhor possa chegar. Quando a gente pega e compartilha o que é bom, a gente compartilha o que é palavra, o que é alimento, a gente está fazendo o quê? A obra de Deus. Se você não compartilha, você pega, retém. E a palavra de Deus fala assim, que não é para a gente reter o que é bem, o que é bom, mas sim que é para a gente compartilhar o que é bom. Então, compartilha essa palavra de Deus. Temos compartilhado muita coisa que não edifica, não alimenta as nossas vidas, mas por que não compartilhar o que é bom, o que é alimento, o que é sólido, o que é favorável, né, para as nossas vidas? Então, que Deus venha te abençoar nesta manhã, que Deus venha proporcionar um almoço abençoado, uma tarde abençoada. Hoje, meus irmãos, nós não teremos live do culto com a família, porque hoje nós temos nossa Santa Ceia, né, na nossa igreja subsede. Então nós não teremos, né, transmissão do nosso culto aqui na Assembleia de Deus do Mistério do Belém, na congregação do Bertone. Retornaremos na quinta-feira, né, um grande culto de milagres. Meus irmãos, Deus tem operado, Deus tem feito tantas coisas grandiosas, Deus tem feito tantas maravilhas, meus irmãos, que nós precisamos estar na casa de Deus, por ser grato e também por estar fazendo a vontade dEle. Nós possamos, né, fazer a vontade de Deus. O povo aqui, o povo judeu, por mais que os samaritanos queriam infiltrar, queriam destruir, eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam negando a si mesmos para fazer a vontade de Deus. Que nós possamos fazer a vontade de Deus. Comece a hoje, você que não está fazendo a vontade de Deus, você ainda que não aceitou a Jesus, você que está fora dos caminhos, se reconcilie com o Senhor nessa manhã. Você não precisa, né, fazer muitas coisas para se reconciliar. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Tornar-se um coração arrependido. Onde você estiver nesse momento, dobre o seu joelho, peça perdão a Deus, fala: Senhor, eu preciso, eu necessito, eu careço de Ti. Faça um reconciliamento com o Senhor. Também você que está fora, né, você que ainda não aceitou Jesus, que não conhece Jesus como, né, Salvador, eu te apresento Jesus Cristo, aquele que rege a minha vida, aquele que me deu a vida, aquele que me fez nascer de novo para Ele, para esta obra. Então aceite Jesus como seu único, seu eterno Salvador. Somente Ele é o nosso Salvador. Amém? Temos algum pedido de oração? Vamos estar orando, meus irmãos, por todos nesta manhã. Que Deus venha abençoar os irmãos da nossa igreja local, os irmãos que vão participar da ceia à noite, que Deus possa abençoar grandemente. Os irmãos tiram um momento, né, de consagração, um momento de oração, né, para que nós possamos nesta noite participar ali simbolicamente do corpo, também do sangue do Senhor, sem nenhuma mácula, né, com o objetivo de, né, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, que Deus possa abençoar grandemente cada um de nós. Então oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e agradecemos nesta manhã, Senhor, por todo o conhecimento espiritual, Senhor, que nós enriquecemos a nossa alma nesta manhã, Senhor. Meu querido Pai, continua, meu Deus, nos exortando a te buscar. Meu querido Deus, continua, Senhor, meu Deus, nos despertando, Senhor,
a meditar na Tua palavra, Senhor, a orar, Senhor, meu Deus, a jejuar, a fazer o Teu querer, como o povo ali fazia, Senhor, meu Pai, a fazer a Tua vontade, Senhor, para que nós nos tornarmos, Senhor, homens e mulheres vencedores, meu Pai. Nesta manhã, Senhor, todo obstáculo, Senhor, toda raiz de mal, Senhor, que tem atrapalhado, Senhor, meu Deus, a vida do Teu filho, da Tua filha, Senhor, meu Pai, de progredir, Senhor, meu Pai, de ser um vencedor, que venha cair por terra, em nome de Jesus, meu Pai. Prepara um almoço abençoado, Senhor, prepara uma tarde abençoada, meu Pai, que esse dia seja um dia, Senhor, abençoado sobre as nossas vidas, meu Pai. Nos guarde, Senhor, nos livra de todo o mal, que o Senhor possa estar conosco, meu Pai, todos os dias de nossas vidas, meu Pai. É o que eu peço nesta manhã, Senhor, e lhe agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Muito obrigado, meu Senhor. Levanta as mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que reine em cada coração, e todos os abençoados digam amém, todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe.